escuchar esto de un productor rural, presidente de gremios, de asociación de productores, es muy gratificante y creo que es un paso muy grande para firmar un acuerdo muy interesante y hacer con que Paraguay sea protagonista en la región. Fiquei muito contente em escuchar as palestras que me antecederam. Bueno, vou falar novamente para vocês agora sobre um tema que me gusta muito, que é a qualidade de semilha. Trabalho com isso há muitos anos, acredito nisso e creio que há muita sintonia neste tema com as demandas de produtores e com a forma que o setor econômico do país tem que ver isto como uma oportunidade, né? Quando eu hablo de semilhas, hablo o seguinte, para aqueles que vendem semillas, venda um sonho, pero entregue. Nós estamos fazendo isto em la plenitude. Acredito em um mercado semilleiro forte a partir do momento que o usuário de semillas tenha benefícios com o uso de semillas. Não creio em o que nós falamos em português, reserva de mercado. Assim, se pode falar assim? Não creio nisso. E então, qualidade de semillas depende, ou seja, mercado de semillas, formalização do mercado de semillas depende fundamentalmente de um sucesso por aqueles que utilizam semilha. E sucesso depende de produtividade. Não há insumo capaz de aportar tão significativamente para a produtividade de um cultivo, para a segurança de um estabelecimento agrícola, como a semilha. Esta é uma fórmula básica de sucesso, de produtividade de um cultivo. Uno tem que ter a melhor genética possível. Depois, maior número de plantas produtivas por área e sacar a melhor resposta de cada um destes indivíduos. Assim se constrói produtividade, assim se constrói uma lavoura. Não há insumo capaz de entregar isto, senão a semilha. Pero semilha com S maiúsculo, semilha em caixa alta. Isto entrega produtividade. E produtividade é sustentabilidade econômica de um país, de uma hacienda, de uma lavoura. Ok? Então está a semilha, o insumo principal, e como falamos muito em qualidade, me gusta muito entender, compreender o que significa qualidade. Ok, fico mais à vontade. Bueno, qualidade. O que é qualidade? Vou destacar 2 pontos sobre qualidade, para não me passar muito de tempo. Relação custo-benefício e a ser certo na primeira vez. Não tenho uma formação em economia, pero juntando os números apresentados por Victor, esta se constitui em a maior injustiça que hacemos com semillas. Analisamos custos, que são baixos, a diferença é baixa, 10, 12 dólares, não é nada no custo de produção, mas assim, analisamos os custos e não miramos para os benefícios que uma semilha pode trazer.
pode conferir, pode agregar. Então, é uma relação injusta, do ponto de vista da semilla. Só analisa os custos, mas não se relativiza, não sei se pode falar assim, o quanto que uma semilla ruim traz de problema para a lavoura, e tampouco não se valoriza o que uma semilla de alta qualidade aporta em produtividade, por lo tanto, aumentando significativamente a rentabilidade. Então, temos que cambiar a forma com que analisamos esta relação custo-benefício, e cambiar isto é um dos grandes objetivos de mi charla. Outra questão é fazer certo a primeira vez. De uma forma geral, o produtor rural analisa solamente o custo de fazer novamente a siembra, o custo da semilla. Isto para mim não é significante. Para mim, fazer certo a primeira vez é importante, acordo o custo de oportunidade. De uma forma geral, um cultivo de ressemeadura baixa por demais a produtividade. Se pode chegar a uma diminuição de produtividade de 20, 25 a 30 sacos por hectare em situações de alta produtividade, para uma economia de 12, 15 dólares por hectare. Este é o risco que corremos. Então, quero cambiar a forma com que nós vemos a qualidade, principalmente acordo nos benefícios. Estes são dois objetivos importantes de mim. Tchau. Outra questão é: será que estamos vendo a semilla como semilla ou como todo que está embutido em uma semilla? Seguro que não. Aún estamos racionando de acordo com semilla como um material de multiplicação comum. Este cenário cambiou muito nos últimos 20 anos. Para uma parcela dos produtores rurais, semilla é algo necessário para estabelecer um campo, um cultivo. Só isto. Não se busca nada mais do que esverdear um campo. Mas são os agricultores de baixa produtividade. Há outro grupo de produtores rurais que utilizam a semilla como um insumo determinante para construir uma lavoura, construir um cultivo agrícola. E esta é uma palavra importante para vocês escreverem. Lavouras são construídas. Há que ter um projeto e que seja bem executado. Esta parcela de produtores rurais são os que mais cosecham. Toda vez que encontramos uma lavoura altamente produtiva, se pergunta o tema de semilla e se tem uma resposta. Se levou a sério isso. Mas semillas também é estratégia. Estratégia para companhias químicas ou de biotecnologia que hoje utilizam a semilla como algo estratégico de ganhar mercados, de fazer outras vendas, incluindo de taxa tecnológica, de conhecimento, de inovação tecnológica. E isso cambiou nos últimos anos. Hablo isso porque será que o produtor, os semilleros estão preparados para este cenário? Ou estamos trabalhando aún como trabalhávamos há 20 anos? Semilla também é um negócio importante para quem? Para os semilleros e para empresas de genética, para obtentores. É um negócio. Hoje todos querem garantizar uma boa taxa de utilização de semilla para recolher royalties.
e que é importante para a sustentabilidade, para manter um ambiente de inovação tecnológica. E semilha também é um seguro. Hablo muito isso para cooperativas, para donos de revendas e para produtores rurais. Temos que ver que começar a lavoura de forma correta, com semilhas de alta qualidade, é o melhor seguro agrícola. Isso eu hablo isto para os vendedores, que toda vez me falam que há problema para vender semillas. E eu pergunto, você habla o que además de preço? O que tienes mais para falar do que preço? E comparo a venda de semillas com a venda de um automóvel, de um auto. Você pergunta o preço e não te habla o preço. Habla do carro, do auto. E temos que, ou seja, estou falando isso porque o que apresentamos, o que mostramos da semilha? Preço. Tabela de preço. Hablamos de vigor. O preço cambia de acordo com o vigor. Temos que evoluir para isso. Então, este é um slide que tinha o objetivo de apresentar a semilha. É provocativo, sim, porque estamos em um congresso de semilha. Eu sou muito provocativo. Peço perdão por isso, mas creio que assim relacionamos mais. Você pode ver esta foto? Hoje está muito claro. Para ver como que a soja é importante, esta foto foi sacada viernes, sexta-feira, viernes passado, em Tocantins, a soja assim. E esta é uma linha de plantio. Esta semilha tinha qualidade? Que tipo de qualidade faltou? Ou como que foi a velocidade de siembra? Qual que é essa população de planta se todo o cultivo fosse assim? Sabe quanto que é a população de planta aqui? 1 milhão de plantas por hectare. E qual que é a população de planta daqui hasta aqui? 0. Fazendo uma média ponderada, temos 230 mil plantas. Este cultivo foi bem construído? Não. Agora pergunto a vocês, como que estão as lavouras que vocês visitam? Respondo, todas as lavouras têm esse problema. Então, temos que diminuir estes problemas. E, novamente, não há insumo capaz, ou processo capaz de aportar para diminuir estes problemas, como uma semilha de cajalpa, com qualidade física, genética, fisiológica e sanitária. O problema é que falamos só de germinação. Germinação, em termos de qualidade, é assim. Temos muitas outras coisas, además de germinação, e não falamos disso. É como hoje de vender um auto. O que tem no auto? Guidão. Sim, o que mais? Guidão. Aí guidão. Temos que preparar outras coisas, entregar outras coisas e mostrar como se logra êxito a partir desta qualidade superior. Isto é o que está faltando de modo general em nós em Paraguai. É todas as agriculturas que eu conosco.
Evoluímos mucho en los últimos años en genética, gracias a principalmente los argentinos, aportaron de más para la región en términos de genética. Estamos pasando por muchos problemas sanitarios porque las moléculas están perdiendo la capacidad de control y los patógenos desarrollaron resistência. E só por isso que não evoluímos mais a produtividade. Agora, o que se pode fazer sem aumento de custos para a produtividade é construir lavouras sem estes problemas, com semilha de alta qualidade. Isso não aumenta o custo de produção. Viram? No mesmo, alta população, população baixa. Quanto vai se cosechar esta lavoura? Todo mundo sabe. 45 a 55 sacos. Para falar de mitos e verdades, a soja compensa. Mito. Soja não compensa. Isso vai se quedar mais claro ao longo da apresentação. Outra foto de lavoura. O que faltou para esta planta? Espaço? Faltou vigor. Vigor hace diferença? Verdade. Mucha. 1,5 de vigor aporta um saco, uma bolsa de soja por hectare. Quanto que vale isso para um país? Vou falar de Brasil. A média de vigor das semilhas de todas as lavouras, semilhas comerciais ou não passa de 60%. Subimos o vigor e aumentamos a produção, a produtividade. Tranquilo. Dados de pesquisa validados em campo. Miram esta foto? Acordo os componentes de rendimento de plantas individuais. Temos produtividades de esta planta 500 quilos por hectare. E na mesma lavoura temos plantas de 5,5 toneladas, 5,8 toneladas por hectare. A média, 3 toneladas por hectare. Isto é uma construção a partir de semilha de alta qualidade, de vigor, boa distribuição, que não compitam, não se atrapalhem, não sei como se habla em espanhol, não criem problema um para as outras. Ou seja, a fórmula para diminuir os riscos é poner solamente plantas de alto desempenho em uma lavoura. E aí sim, manejar para tirar o máximo de cada um deles. Velocidade de siembra, trabalho feito em milho, de alta produtividade. Sempre se pode sacar mais de uma lavoura, sempre. Todas as regiões só têm risco para produzir. Eu hablo de cosechar mais acordo nas condições de cada local. Cada local tem que buscar seu limite de produção. Estou falando de uma lavoura de maíz com produção además de 10 toneladas por hectare. O trabalho mostra distintas velocidades de siembra que começou com 3 km por hora hasta 9. Se mediu a quantidade de mazorca por hectare. 66 mil mazorcas por hectare nesta velocidade hasta 50 mazorcas por hectare. Isso afeta a produtividade, é o mesmo híbrido, o mesmo manejo, todo igual. Afeta a produtividade. Mas compensa, soja compensa? Não. Miram a produtividade.
2 toneladas por hectárea. ¿Cuál que es el tamaño de lavoura que tiene que hacer para pagar una sembradora mejor? Para disminuir la velocidad de siembra. ¿Ustedes siembran con qué velocidad? 7, 10. ¿Cuánto que es? Mira, si uno pone 12 semillas por metro, siembra directa, velocidad de 3, ¿cuántos segundos hay en una hora? ¿Ah? ¿Cuántos segundos hay en una hora? 3.600. Entonces, si uno siembra a 3,6 kilómetros por hora, gasta 1 segundo para cortar la palla en 1 metro, cortar la palla, abrir el suelo, poner el adubo, poder distribuir 12 semillas, fechar y seguir adelante. Y ya tiene para el próximo segundo estar pronto para hacer lo mismo en el próximo metro. Esto es sembrar a 3,6 kilómetros por hora. Y yo tengo certeza que ustedes siembran a 8, 9, 10, 12. Hablo para productores brasileños. Tenemos ganas de terminar cedo, pero si está con vontade de acelerar más, para y empieza a correr a pé. Quando está bem cansado, volve e pega a máquina e empieza a sembrar novamente, pero despacito. É uma forma que aporta muitos quilogramas por hectárea, porque mejora a distribuição das plantas, permite uma construção de lavoura melhor. Portanto, velocidade afeta a produtividade, verdade? Me gusta muito esta foto. Já creio que alguns de vocês já tenham visto aí já. Essa é uma lavoura que tranquilamente se pode dizer que produz entre 40 e 55 sacos por hectare, dependendo das condições. Agora pergunto outra coisa para vocês. A siembra foi hecha assim ou assim? Ou ao vuelo? E se eu tenho uma lavoura que não se sabe bem como foi hecha a siembra e aún assim se cosecha cerca da média, isto me diz claramente que o quanto que podemos avançar em termos de tecnologia de construção de uma lavoura para cosechar mais. Quero apresentar outro conceito. Há plantas daninhas de soja. Sabiam disso? Quando uno não distribui bem as semillas no campo, utiliza semillas de baixo vigor, algumas de elas não produzem granos. Em soja é menos comum, mas é muito comum em arroz, todos os cereais de inverno e trigo. Mas aqui temos uma planta de soja daninho. Atrapalha as demais, não produz nada. Ademais de não produzir, não deixa as vecinas produzirem bem. Compramos isto, tratamos isto. Eles utilizaram adubo e são as primeiras que se quedam doentes, você pode falar assim? Por serem dominadas e terem uma altura menor dentro da lavoura, não recebem as doses de manejo de fungicidas, inseticidas e, por lo tanto, são os ambientes adequados para as enfermidades se protegerem com baixas doses de ingrediente ativo, hasta inocular novamente as plantas que receberam as doses adequadas. Por lo tanto, investir em construção de uma lavoura sem plantas dominadas e de alto vigor é também sacar mais de fungicidas, inseticidas e dos fatores ambientais como luz, água e outros.
Algumas vantagens de semillas vigorosas: estande e população adequadas. Se uno quer ter 12 plantas por metro de linha, você coloca 12 ou 13 semillas, não 18, 20. Como controlar isso? Pero tenho que ter uma semilla de alta qualidade para isto. Quanto que se economiza em tratamento de semilha? De 18 semillas por metro para 12 semillas por metro. Isso paga os $12. Isso paga os $12. Pero tem que ser semilha, caja alta. Plantas que emergem mais cedo têm vantagem competitiva sobre as demais. Por lo tanto, têm que emergir juntas. Para isso, têm que ter alta qualidade e estarem bem distribuídas. Maior taxa de crescimento, maior acúmulo de matéria seca e seguro. Plântulas vigorosas reúnem mais condições de superar estresses, como profundidade de siembra, assoreamentos, veranicos, fungos, insetos, frio, seca, encharcamento. A diferença de sucesso pode ser 1 ou 2 dias de resistência. Para isso, tem que ter vigor. Sobre vigor, dados de pesquisa de minha universidade: vigor superior pode acrescentar 35% de produtividade. Pero são dados de pesquisa, isso não é distante de nossa realidade. Estes dados foram validados no campo. Outra informação: as questões nutricionais fazem diferença? Sim, pero para ter diferença, por primeiro tem que ter vigor, tem que estar viva, e depois vigor. Há questões fisiológicas que fazem diferença. Esse é um trabalho que cambiamos a concentração de fósforo em campos de produção de semillas, e este cambiou a produção de grãos na próxima geração. 800 kilogramas base el testigo que é a recomendação. Ou seja, se isto faz diferença, como não vai ser o vigor? Como que não vai ser a germinação? Trago esta informação porque sabemos muito pouco sobre o que uma semilha pode entregar. Sempre invito todos a razonar como um pecuarista. Os pecuaristas sabem muito bem que para ter um bom resultado na invernada, se pode falar assim, invernada, eu tenho por primeiro cuidar de las matrices, de uma boa gestação, de uma gestação bem alimentada, com sanidade. Temos que razonar que a vida de uma semilla, como mostrou muito bem, olha, em sua apresentação, empieza na fecundação de las flores e na geração anterior nos campos de produção de semillas. Aí empieza a vida de um indivíduo que depois vai ser utilizado para produzir grãos comercialmente. Então, há efeito fisiológico da semilla? Sim, verdade. Distintos vigores de semilla: 97, 90, 81. Em muitas haciendas cambiaram a produtividade de 74 para 72 para 64 sacos por hectare. Isso é dizer que 1,5 pontos de vigor é dizer um saco a mais por hectare. Vigor faz diferença em termos de produtividade. Então, é verdade. Fazer um exercício de lógica agora. Se dividirmos o processo de produção de soja em eleição de la cultivar, decisões respeito à semilla, tratamento, plantabilidade, programa nutricional e os manejos, e ponermos
uma eficiência em cada um desses processos, partindo de uma média de produção que para nós outros no Brasil é cerca de 50 sacos por hectare. Qual seria o potencial produtivo da soja? Quando eu construí este gráfico, comecei com 100 sacos, pero 100 sacos de potencial produtivo, estas notas ficavam completamente distorcidas, porque não sobravam 50 sacos aqui. Então, eu comecei trabalhando com ele passado, campeão de CESB, concurso de produtividade, que cosechou um ano atrás 117 sacos de soja. Pensei, ele também errou. Construí a partir de 150 sacos. Viram que antes de aparecer as primeiras plantas em lavoura, já teria comprometido 59 sacos de potencial produtivo por hectare. Com esta eficiência, estão compreendendo? Agora, se cambiássemos a eficiência, hipoteticamente, porque é impossível, mas temos que avançar. Se não teríamos nenhum problema respeito à genética, à escolha da semilha e a distribuição das semilhas, uma situação completamente hipotética, aunque teríamos perdas acá, cambiaríamos significativamente a produtividade. Viram que cambiei isso aqui porque uma construção de lavoura mais adequada cambia o manejo de produtos químicos, a eficiência deles principalmente. Por lo tanto, a relação custo-benefício da semilha sempre é boa, verdade? Sempre vale a pena investir na semilha, pero hablo semilha de alta qualidade. Esta semilha traz resultados sempre melhor do que seria com semilha de baixa qualidade. Viram que não estou falando simplesmente de semilha, ou semilha comercial, ou semilha informal. Estou falando de semilha de alta qualidade. Para finalizar, será que o potencial da soja é somente 150 sacos por hectare, como eu utilizei no exercício? Estou provocando agora. Estou provocando. Pero de coração, para ajudar. Miro, este é concurso e eu quero deixar acá a sugerência para vocês começarem trabalho deste aqui. Sim, é importante para conhecer. Miram o efeito que Brasil, a partir deste trabalho que começou em 2008, 2009, hasta 2014 e 15, a média de produtividade de los campeões passou de 77,8 sacos por hectare para 120,1 sacos por hectare. Miram a evolução de produtividade, porque a câmbio de informações de uma hacienda para outra, de técnicos. Viram que o primeiro campeão cosechou 82,8 sacos por hectare. E no ano seguinte, 108. 100 foi um ano mais difícil. 108, 110, 117. E nesta última campanha, 141,78 sacos por hectare. 5 hectares de cultivo e sem irrigação. Ou seja, vamos mirar para os argentinos. Creio que vocês já conhecem esta informação, mas não todos. Em 220 hectares de cultivo na Argentina se cosechou 6.700 quilos por hectare. Ou seja, 112 sacas por hectare em 220 hectares.
tiveram picos de produtividade de 8.000 quilos por hectare. Em Brasil, eu creio que aqui também é possível encontrar, como os painéis de cosechadoras informam isso, em Brasil é comum as pessoas falarem que eu encontrei 9 toneladas, picos de 9,5 toneladas. Eles existem. Temos que descobrir o que há nestas regiões, nestes campos, nessas micro lavouras e amplificar isso. Assim vamos aumentando a produtividade. Por lo tanto, em lavoura não se cosecha muito. Mito. Se cosecha sim. Temos muitas lavouras altamente produtivas. Temos que buscar isso, sem fazer. Não estou pregando acá a ser loucuras financeiras para isso, pero se pode ser muito a partir de semilha. Isto é o que estou vendendo acá. A partir de semilha, de velocidade de siembra, pero semilha com todas as suas qualidades, não só germinação. Miram esta planta de soja. Pergunto a vocês: quantas plantas desta se pode colocar em 1 metro de siembra? É uma planta que está adensada ou está sola? Não está sola, está adensada, não há ramificações. É uma soja que cresceu, está adensada, por lo tanto. Como calcular o potencial produtivo? A partir do melhor indivíduo. Hipoteticamente, se eu construo uma lavoura solamente com esse tipo de planta, quanto cosecho? Ok? Com essa lógica. Para não ficar muito chato, vou começar com 12 plantas por metro de linha. Ok? Cabe mais? Cabe mais do que 12 por metro desta planta? Vamos começar com 12. 12 plantas por metro. Não. Me quedei contando os grãos, tá? 225 grãos. Grãos grandes. 40,5 gramas por planta. 266 mil plantas por hectare. Estou num exercício de lógica, só de matemática, considerando que nenhuma semilha falhou e que todas estão bem distribuídas e encontraram condições iguais de suelo, de umidade, de fertilização, de todo igual. Isso é hipótese, é impossível, mas é o objetivo. Quanto produz uma lavoura toda deste tipo? 10,7 toneladas, 180 kg sacos por hectare. Pero sempre que mostro esse tipo de planta, os produtores rurais me falam que você pode colocar mais plantas como essas, cabem mais do que 12. Vamos falar de 15? Investigadores brasileiros contaram as flores de soja em R2, se habla assim, R2 acá. Havia flor para 18 toneladas por hectare. Contaram as vainas em final de R4, havia vaina para 10 toneladas por hectare. De R4 R5 para a cosecha, perderam 5,6 toneladas por hectare. Ou seja, cosecharam 4,5 toneladas por hectare. Por quê? Porque faltou luz, água, nutrientes minerais, sanidade. Problemas criados por má distribuição de las plantas. Falta de precisão. Sustentabilidade econômica da propriedade rural é um conjunto de práticas econômicas, financeiras, administrativas que miram para o desenvolvimento econômico da propriedade e do setor. Agora, os pergunto: é sustentável usar qualquer semilha? Já perguntei isso na manhã. Há diferença?
mirando só para isso pode ser bueno. Vamos mirar para a utopia, para cosechar mais. É sustentável quando apenas alguns financiam a pesquisa, e eu me quedei muito contente de ver os produtores dispostos a contribuir. Então estamos maduros para dar um passo muito importante. O Brasil arrecada 480 milhões de royalties em soja, royalties para variedades. Metade dos produtores pagam, o que significa 28 reais por hectare. Se todos pagassem, se pagaria 14, 15. É sustentável condenar alguns produtores a cosechar pouco, já falamos sobre isso de manhã. E para finalizar, uma lavoura necessita ser construída, e não se olvidem disso. Lavoura se constrói. O processo de siembra é posicionar a semilha e não jogar ou atirar. Posicionar. Temos muito que fazer respeito a isso. A nível de equipamentos de siembra, de velocidade de siembra e de preparo do suelo. Há soja, trigo, arroz e todo o demais daninho quando não tem vigor ou quando está adensado. E boas intenções nem sempre são efetivas. Tá? Falta pragmatismo, falta clareza em nossas decisões, incluso na produção de semilha, no comércio de semilha, na utilização, na siembra. Tá? Temos que ser mais lógica a respeito da qualidade da semilha e espero ter contribuído com vocês respeito a isso. Considero que há regiões mais aptas, menos aptas para a produção, mas fazer agricultura é sacar o máximo do potencial que minha região, que meu país, que minha hacienda pode entregar. Então, muitas graças a vocês e quero dizer que estou muito feliz novamente de ter contribuído. Quero cumprimentar os demais palestrantes, me senti muito bem e aprendi muito com vocês e cumprimentar também a organização dela. Parabéns.